Seja bem-vindo à Itália, terra de comida divina, paisagens de tirar o fôlego e riqueza cultural inestimável. Além, é claro, de várias tradições e muitas curiosidades que vão te surpreender. Já ouviu falar que a Itália tem fonte de vinho gratuita? E você sabia que por lá o casamento está quase entrando em extinção, tanto que o governo tem incentivado financeiramente quem quer casar? Hoje você vai descobrir tudo sobre esse país único, sua história, tradições, gastronomia e, claro, as famosas e peculiares casas de €1. A Itália é um dos países mais visitados do mundo e há inúmeros motivos para isso. Com uma história incrível, o país que tem o formato de bota é o que mais reúne patrimônios da Unesco, além de ter algumas das obras artísticas mais importantes já criadas. Embora essa riqueza toda remeta a séculos atrás, esse país é novo e foi unificado recentemente no ano 1861. Mas para falar tudo sobre a Itália, precisamos voltar atrás e entender como o país evoluiu. Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro político e religioso da civilização ocidental, como a capital do Império Romano e sede da Santa Fé. Após o declínio dos romanos, a Itália sofreu inúmeras invasões de povos estrangeiros. Durante grande parte de sua história pós-romana, a Itália foi fragmentada em vários reinos, e após um período tumultuado da história marcado por várias lutas, a Itália finalmente foi unificada em 1861, estabelecendo o rei Vítor Emanuel II. Mas o detalhe aqui é que a Itália não estava totalmente unificada nesse período. Roma e Veneza estavam fora desse pacote. Foi só entre 1866 e 1870, após uma série de novos conflitos, que as duas cidades foram finalmente anexadas ao novo governo. Porém, aqui surge a primeira questão: por que o Vaticano ficou fora dessa unificação? Bom, nem é preciso dizer que, quando Roma foi dominada pelos soldados italianos e mais tarde transformada em capital do país, a Igreja Católica não ficou feliz e começou a impor dificuldades nas relações diplomáticas com o governo italiano, uma vez que não reconhecia o reinado de Vítor Emanuel II e orientava os seus fiéis a não fazê-lo. E assim permaneceu até 1920, quando uma figura super conhecida entrou em campo: Benito Mussolini, que se tornou o primeiro-ministro do país em 1922 e se autoproclamou ditador da Itália 3 anos depois. Mussolini sabia que negociar com a Igreja Católica poderia ser algo positivo para a reputação do regime fascista, e eis que surge em 1929 o Tratado de Latrão, que oficializou a criação do Estado da Cidade do Vaticano, um território independente sob o governo do Papa. Hoje a Itália é o 5º país mais populoso da Europa, com uma população em torno de 60 milhões de habitantes, mas parece que essa realidade está mudando, pois a taxa de natalidade está em torno de 0,09%. Isso significa menos de 1% de bebês nascendo, uma das taxas mais baixas do globo. Diante desse cenário, a Itália, desde 2021, em alguns municípios vem lançando incentivos financeiros para cada criança nascida, com o objetivo de estimular a natalidade. Na verdade, a taxa de natalidade na Itália tem diminuído desde a crise de 2008, e os especialistas acreditam que a insegurança econômica está na raiz do problema. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Itália, Istat, a renda média em toda a Itália é de €2.200, cerca de R$12 mil se considerarmos o câmbio atual, o que pode parecer muito para nós brasileiros. Mas o aluguel de um apartamento familiar pode custar em média €900, ou seja, quase a metade do orçamento mensal, levando os italianos a pensar 2 vezes antes de constituir uma família. Dessa forma, a população do país está se casando cada vez mais velhos para os padrões italianos, com a média de idade de 35 anos, e quando fazem, dificilmente querem ter filhos.
E tenham em mente, para nós brasileiros, essa idade parece estar dentro da média, mas culturalmente e financeiramente, para a Itália não é. Para você ter uma ideia, no ano de 2022, os casamentos na Itália caíram 47%, e foi nesse contexto que surgiu o auxílio matrimonial, uma forma de dar uma forcinha para os comércios que vivem dessa atividade e também incentivar os casais a dar o próximo passo. Na região de Roma, por exemplo, nasceu um projeto com a ideia de reembolsar em até 2.000 euros aos noivos que decidirem se casar nas cidades da região. Pois é, meus amigos, a Itália, que antes era conhecida por suas grandes famílias reunidas ao redor da mesa, está enfrentando uma crise de grandes proporções. E já que falamos de mesa, não podemos deixar de falar da gastronomia desse país, que é incrível e mundialmente reconhecida. A culinária italiana é, inegavelmente, uma das mais saborosas do mundo, com pratos que destacam uma variedade de vegetais, carnes e massas, cativando qualquer paladar. Os ingredientes fundamentais são diversos, começando pelo trigo, a base para massas, pizzas e pães. Ah, a pizza! Um dos pratos italianos mais renomados e apreciados globalmente. E aqui surge uma curiosidade fascinante. Você sabia que a pizza Margherita possui uma receita patenteada? É isso mesmo! Somente pizzas com os mesmos ingredientes e feitas em Nápoles podem ser chamadas assim. A combinação de mussarela, molho de tomate e manjericão representa as cores da bandeira italiana. E essa delícia foi criada em homenagem à rainha Margherita de Savoia. Já o arroz também é muito utilizado, principalmente o arbóreo, aquele utilizado para fazer risoto. Entre as carnes, o cardápio é diverso: carne de vaca, porco, cabra e ovelha, além de frango e pato. São tantas delícias que apenas uma viagem ao país não basta para experimentar tudo que a Itália oferece. E é claro, não podemos deixar de fora o vinho, o café e o sorvete. Vinho e café ocupam o topo da lista de preferências dos italianos. Afinal, quem não gosta de um cafezinho caprichado depois de uma refeição ou no lanche da tarde? Além disso, devemos aos italianos a invenção da máquina de café expresso, bem como a brilhante ideia de combiná-lo com leite, resultando no clássico cappuccino. Já os vinhos são um caso à parte, e não por menos, eles conquistaram renome global pela qualidade. A Itália é o berço de 545 variedades de uva exclusivas do país. Esse número representa aproximadamente 1/3 das variedades de uvas viníferas encontradas em todo o mundo. E o resultado? Cerca de 2.000 variedades de vinhos, ou seja, vinho para todos os gostos. E dito isso, já imaginou chegar em casa, abrir a torneira e jorrar vinho no lugar de água? Esse milagre, ou melhor, falha, aconteceu mais de uma vez na Itália. A primeira vez aconteceu em 2008, quando as torneiras começaram a jorrar vinho branco na cidade de Marino durante a abertura da Festa da Uva da cidade. Tradicionalmente, para marcar o início da festa, milhares de moradores fazem uma contagem regressiva ao redor da Fonte dei Quattro Mori, no centro da cidade, para ver a transformação da água em vinho, algo que lembra o primeiro milagre de Jesus, que transformou água em vinho. No entanto, os responsáveis pelo abastecimento das fontes de água espalhadas pelas ruas da cidade giraram a alavanca errada e, em vez de enviarem vinho para a fonte, mandaram a bebida para casas da cidade. E acreditem, muitos acreditaram se tratar de um milagre da Virgem do Rosário, a padroeira da Festa da Uva mais famosa da Itália. Outro incidente semelhante aconteceu em 2020, quando residentes de um vilarejo italiano, na cidade de Sette Cani, foram surpreendidos quando o vinho tinto começou a jorrar de suas torneiras. E aqui também o feito não era um milagre, e sim resultado de uma falha técnica no reservatório da vinícola. E só para completar essa saga de vinho jorrando pela Itália, não podemos deixar de citar uma fonte de vinho no país que jorra a bebida 24 horas por dia. E o melhor, totalmente de graça. Pois é, uma vinícola italiana inaugurou a Fontana del Vino, na cidade de Caldari di Ortona.
Região de Abruzzo. A fonte encontra-se na rota de peregrinação do Caminho de São Tomé, onde os devotos percorrem os 313 quilômetros, visitando igrejas e pontos históricos, até alcançarem a Basílica de San Tommaso Apostolo, que abriga os restos mortais do apóstolo de Jesus. Quase no finalzinho da jornada, os peregrinos encontram a fonte, ou melhor, encontram mais motivação para seguir adiante. E agora que já falamos de comida, café e muito vinho, é hora de falarmos das sobremesas. E aqui, quando o assunto é sobremesa, os italianos são verdadeiros mestres. Eles dominam a arte de fazer o melhor sorvete do mundo, conhecido como gelato, desde o século X. E acreditem, essa deliciosa preparação tornou-se uma verdadeira expressão artística para eles. Como já falamos, a Itália é um dos destinos mais visitados do mundo, e quando o assunto é turismo, o país tem um pouco de tudo em sua extensão. Montanhas, lagos, praias, arquitetura charmosa, fortalezas medievais e muito mais. Quer monumentos antigos, belas praças e museus? Roma é o seu lugar. Aqui você vai se encantar com o Coliseu, a Capela Sistina e a Praça e Basílica de São Pedro. E para completar, o Vaticano está logo ali. Gosta de artes? Florença, na região da Toscana, sem dúvida pode te oferecer um deleite. Além de ser conhecida como a cidade da arte, seu patrimônio cultural é imenso. Então aproveite o Duomo, a Galeria Uffizi e suas famosas pinturas, além da Piazza della Signoria, um verdadeiro museu ao ar livre. Para os que preferem o romantismo, Veneza te espera de braços abertos. Com os seus numerosos canais e os seus famosos passeios de gôndola, com certeza é o destino perfeito para casais apaixonados. Na verdade, é perfeito para todos, até mesmo para os que não estiverem apaixonados, só para constar. Quer mar? Capri oferece um dos destinos mais deslumbrantes da Itália, com o charmoso porto de Marina Grande como uma atração imperdível. E como bônus, você pode explorar o paraíso natural da Gruta Azul, que nem precisa de apresentação, o nome fala por si só. E que tal a segunda maior cidade da Itália, a famosa Milão? Aqui também não carece de muita apresentação, não é mesmo? Mundialmente conhecida como a capital da moda italiana, com as luxuosas boutiques e showrooms de renomados designers como Versace, Armani, Prada, Dolce & Gabbana, entre outras. Quem aí não se lembra do vestido preto da vingança de Lady Di? Pensou que era britânico? Claro que não, era um elegante Versace. E tenho certeza que em meio a imagens de pizza e macarrão, você também se lembra de roupas sofisticadas, desfiles belíssimos e tendências fortíssimas quando o assunto é a moda italiana. Principalmente pelo charme e a elegância que são características marcantes das mulheres italianas. Elas sabem como se vestir de forma adequada para cada ocasião, valorizando suas curvas e destacando seus pontos fortes. Além disso, as italianas sabem combinar acessórios, como lenços e óculos de sol, que dão um toque super elegante e especial ao visual. Os italianos e as italianas se preocupam muito com a sua aparência, em causar uma boa impressão, sentido da expressão la bella figura. São pessoas que costumam se vestir de maneira confortável, mas muito elegante. E não podia ser diferente, afinal, a moda é um importante ramo da economia italiana e, por isso, o país atrai profissionais da moda do mundo todo o ano inteiro. Com uma história incrível e que oferece experiências inesquecíveis, quase todo mundo quer morar lá. Você já ouviu falar das famosas casas de €1? Por mais que soe estranho, algumas prefeituras italianas oferecem as famosas casas por €1, para que interessados de todo o planeta possam comprar imóveis em regiões italianas, como a famosa Sicília, por exemplo. Só que existe um pequeno detalhe que quase ninguém te conta. Afinal, como dizia minha avó, quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Geralmente as casas disponibilizadas são muito antigas e quase caindo aos pedaços. Quando digo caindo, é caindo mesmo, e precisam de muitas reformas, além de ficarem localizadas em municípios pequenos, com pouquíssimos habitantes, e essa iniciativa visa justamente revitalizar e atrair moradores para vilarejos históricos. Além disso, cada prefeitura italiana dita suas regras em relação à compra desses imóveis, e é aí que aparecem as pegadinhas. Então prepare o bolso, pois o comprador vai ter que encarar e pagar por todas as burocracias, elaborar um projeto de recuperação do imóvel e iniciar os trabalhos. E detalhe, geralmente tudo isso no prazo de 2 meses. Por fim, você vai precisar fazer uma caução de 5.000 euros em favor do município, como garantia da finalização do projeto, cujo prazo máximo para término é de 3 anos. Então, nem se engane achando que você vai morar na Itália gastando apenas 1 euro. Sinto te dizer, mas isso não vai acontecer. E você, o que achou da Itália e suas particularidades? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!